Boa noite a todos, então bem-vindos para a nossa aula. Nós vamos tratar hoje sobre ética e felicidade nas relações humanizadoras, alguns argumentos a partir da filosofia, a partir daquilo que a gente já vem trabalhando nas últimas aulas. Então agradeço a presença de todos em aula e dizer que a filosofia ela tem diversos campos que ela se apresenta. Trabalha a metafísica, como nós vimos, que é o que existe propriamente dito. A epistemologia discute o que pode ser conhecido, a lógica e a filosofia da linguagem, o que é um bom raciocínio, mas o que mais nos interessa aqui é discutir a filosofia a partir do campo da ética. E quando a gente fala ética, são valores, atitudes, hábitos de como se deve viver e como, na verdade, se deve viver bem em sociedade. Na verdade, a ética e a política têm uma finalidade: buscar uma vida boa, buscar uma vida plena que se realiza em sociedade. Então, essa ética, as normas, os princípios regem a conduta humana, regem a nossa convivência entre os humanos. Na verdade, ela serve como uma base para as nossas ações, na verdade. A ética, esses valores são uns princípios que é avaliado em relação aos nossos fins. E a felicidade, nós vamos tratar aqui, é um discurso um pouquinho diferente assim, do discurso mais contemporâneo do entendimento de felicidade. Na verdade, nós entendemos felicidade como momentos de alegria ou momentos de satisfação no nosso tempo atual. Os gregos, na filosofia, eles tinham uma compreensão de uma felicidade mais duradoura, como nós vamos perceber. Não é apenas momentos de prazeres, momentos de alegria que se configura uma felicidade, mas, na verdade, felicidade é um processo mais duradouro. E hoje nós somos, parece que, obrigados a viver uma certa tirania da felicidade. Os gregos buscavam a vida perfeita, a vida harmoniosa, a vida da areté, a vida da virtude, a vida da excelência do caráter. Eles chamavam isso também de uma vida eudaimônica, de uma vida com realização plena, e buscavam a ataraxia, que seria essa serenidade de espírito. Então, um pouco dentro desse princípio eu vou começar a discutir com vocês o primeiro tópico: o que seria a filosofia e o que ela nos ajuda, o que ela nos ensina propriamente dita. Depois, no segundo momento, eu explico o que é ética, o que é moral, e o terceiro momento eu explico os valores da pós-modernidade que nós estamos vivendo, e por fim a felicidade a partir da filosofia. Bom, a pergunta inicial é essa: o que é a filosofia e o que ensina a filosofia propriamente dita? A primeira ideia é que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Ela vem de um conhecimento localizado geograficamente numa Grécia antiga, clássica, do século V a.C. Na verdade, filosofia é a conjugação de duas palavras, filon mais sofon. Filon significa amigo, amante da sabedoria, aquele que se aproxima da sabedoria. E a filosofia, na verdade, ela surge com uma tentativa de superar os mitos. O que seriam os mitos? Seria essa explicação mais fantasiosa, mais sobrenatural sobre os fatos da vida. Em determinado tempo, as pessoas se norteavam pelo conhecimento mitológico, agora não mais. A partir do surgimento da filosofia, a explicação para o mundo será uma explicação mais racional, uma reflexão crítica, de uma visão totalizante, que instiga sempre uma curiosidade. Mas para isso, os filósofos antigos não abriam mão do ócio. O ócio seria esse tempo disponível para as pessoas poderem refletir sobre a sua própria existência. Não como ócio criativo, pregado por um sociólogo, Domenico de Masi, mas seria um ócio recreativo. Na verdade, sem cobrança, sem ter aquele prazer culposo que muitas vezes nós temos de ficar um tempo livre e achar que a gente tem que estar sempre fazendo alguma ação pragmática, instrumental para poder viver. Os gregos não tinham esse tipo de pensamento.
Falamos aqui que filosofia não é ser uma pessoa excêntrica. O que seria uma pessoa excêntrica? Que está no mundo da lua, um lunático, pensando coisas mirabolantes fora do nosso ambiente comum. Não, filosofia é pensar sobre a nossa própria existência, sobre a nossa própria vida. Então, nesse sentido, criticava uma vez, tem até uma anedota sobre o Tales de Mileto, dizia que ele sempre andava olhando as estrelas, e um dia ele tropeçou e caiu num poço, e a serva da Trácia o criticou dizendo, tu és culpado porque tu andas preocupado com os astros, com as estrelas, e te esquece do mundo real. E a resposta do Tales foi a seguinte: mas só os homens conseguem admirar e refletir sobre o infinito. É uma prerrogativa que os animais não têm de admiração, de reflexão, de análise. Nós, homens, temos essa prerrogativa de poder admirar, de poder pensar. Também o Diógenes, o cínico que andava com uma lanterna acesa em pleno dia e morava na praça pública, e as pessoas se perguntavam: Diógenes, o que tu fazes com uma lanterna acesa em pleno dia? E a sua resposta é a seguinte: eu ando em busca de um verdadeiro homem. Significa, eu ando em busca da essência do que é um ser humano. Talvez essa seja a grande preocupação de todo o homem, de todo o filósofo, se preocupar sobre a essência das coisas, se questionar, ter essa visão totalizante. Talvez isso seja a preocupação da filosofia. Uma das questões que eu muito aprendi com a filosofia, com a leitura, a partir da minha existência, é que ela ensina a humildade. Na verdade, todos nós temos uma certa limitação, porque nós não compreendemos tudo e não atingimos a totalidade do conhecimento. Então, o filósofo é aquele que não é o ser pedante, não é o ser snob. Então, a filosofia não há espaço para pedantismo, não há espaço para snobismo. A filosofia é aquela pessoa que se coloca como aprendiz. Por isso que a palavra humildade, ela cai bem para a filosofia, porque a palavra humildade vem de humus, aquela terra fértil que é capaz, e também vem humanidade, que significa os filhos da terra, que crescem, que conhecem também. Então, a filosofia ensina essa grande virtude, a humildade, e é um movimento muitas vezes para baixo, um movimento que não é ficar por cima, sem ser arrogante, sem ser pedante. É uma pessoa também humilde, mas também não subserviente. A pessoa subserviente é aquela que aceita tudo o que o outro fala. A pessoa subserviente, ela é submissa ao mesmo tempo, e a filosofia não ensina isso. Então, ser humilde é muitas vezes quando a majestade do eu, com letra maiúscula, ela diminui para que o nós cresça. O eu significa, é tão forte hoje esse egocentrismo, esse individualismo moderno, que o eu aparece na frente do nós. Então, a filosofia faz com que a gente seja um pouco mais humilde. E nós temos exemplos muitos na história humana de pessoas que com a filosofia se tornaram pessoas humildes. A terceira ideia que eu gosto de falar é aquela frase que as pessoas se comunicam muitas vezes, que o Mário Sérgio Cortella, o nosso grande filósofo brasileiro, cita. A velha frase: você sabe com quem você está falando. Muitas vezes as pessoas, com seu status social, status econômico, de poder político, se refere a outra com aspecto de autoridade. E aí o Mário Sérgio Cortella coloca exatamente isso. Se a pessoa tiver um pouquinho de tempo, você começa a explicar para ela, dizendo assim: você sabe que do universo que existe, nós conhecemos apenas 5% de tudo. 95% é obscuridade, é ignorância, é desconhecimento. E nós, a própria palavra universo, ela não cabe bem, porque a palavra que
que mais é aceitável hoje é dizer que existe um multiverso, né? Que existe uma diversidade de universos. E de tudo aquilo que conhecemos do nosso universo tão pequeno do nosso conhecimento, nós temos 200 bilhões de galáxias no nosso universo que nós conhecemos. E nós moramos em uma galáxia chamada Via Láctea, que tem aproximadamente 100 bilhões de estrelas. E em torno de cada 100 bilhões de estrelas, nós vivemos em torno de uma estrelinha de quinta grandeza, que se chama Sol. E em torno do Sol nós existimos 7 planetas, e em torno de um planeta que nós chamamos Terra, que tem mais de 7 bilhões de pessoas, que existe mais de 3 milhões de espécies, existe um ser humano, que sou eu, quem é você. Então, quem somos nós perante esse multiverso? Quem somos nós perante essas 200 milhões de galáxias que existem? Quem somos nós perante 100 bilhões de estrelas? Quem somos nós em torno de 7 planetas, de um planeta de 7 bilhões de pessoas? Quem sou eu? Quem é você? Essa é a grande pergunta. A filosofia faz com que a gente se coloque no nosso devido lugar perante esse infinito. Outra ideia que eu gosto muito para dizer o que é a filosofia se refere a uma história contada por Caio Plínio, um escritor romano da nossa era, do ano 23 a 79. Ele conta a história de um pintor chamado Apelles. Apelles é um pintor que viveu no século IV antes de Cristo ainda, e ele tinha o costume de fazer as suas obras de artes, expor em praça pública, e ele ficava escondido atrás, de uma cortina, exatamente para ouvir a apreciação e a crítica dos transeuntes. E uma vez estava passando um sapateiro e percebeu que as tiras das sandálias da obra de arte do Apelles estava mal pintada, e o sapateiro criticou as tiras das sandálias. Imediatamente após a crítica, o Apelles retira sua obra de arte, refaz, inspirado na crítica do sapateiro, que entendia de sandálias, e refez a pintura. No outro dia, ele expõe a obra e se coloca novamente atrás da cortina para ouvir as críticas. E o mesmo sapateiro passa, viu que a sua crítica tinha sido acatada, transformada. No entanto, começou a tecer outras críticas, dizendo: não, mas a túnica, os botões da túnica, há algo equivocado. Aí o Apelles sai de trás da cortina e emite a seguinte frase: sapateiro, não te alces para além da sandália. Isso significa afirmar que cada um de nós tem uma especialidade, tem um conhecimento, mas esse conhecimento é limitado. Assim como para o professor Djalma, alguns aspectos da filosofia me são conhecidos, mas em outros aspectos da epistemologia, da filosofia da linguagem, eu sou completamente ignorante. Alguns aspectos da filosofia prática, alguns autores eu conheço, outros são completamente desconhecidos para mim. Então, sapateiros, não julgues, não avalies para além da sandália. É uma história contada pelo Caio Plínio, escritor romano. Essa ideia também me é bastante interessante. Gosto muito também da ideia do filósofo Sócrates. Filosofar é examinar a própria existência. E o Sócrates tem essa ideia dizendo que todo o conhecimento que ele tinha a consciência de que nada sabia. E é muito comum a gente ouvir as pessoas mencionar essa frase socrática:
só sei que nada sei. A partir do seu conhecimento, a partir da sua sabedoria, ele tem a plena consciência, diferentemente dos dramaturgos, dos teatrólogos da época, dos políticos, que não tinham essa consciência, que nada sabiam. Sócrates diz: de tudo que sei, o que mais sei é que nada sei. Então, para isso, para nós, é importante ter essa reflexão. Outra frase atribuída a Sócrates que nos garante uma atribuição filosófica é essa: uma vida sem ser examinada não merece ser vivida. Uma vida sem ser examinada não merece ser vivida. Porque, atribuindo também uma frase inspirada no filósofo Sócrates, do Nigel Warburton, ele diz assim: uma existência sem análise é adequada para o gado, mas não para os seres humanos. Então, uma existência sem análise é adequada para o gado, mas não é para os seres humanos, porque só o homem tem a capacidade de refletir, de se examinar. Filosofar é examinar a nossa própria consciência, é pensar sobre a nossa vida, sobre a nossa felicidade, é pensar sobre a nossa própria morte e pensar que todo homem é mortal. Nós temos plena consciência da nossa finitude, nós temos toda a consciência que todo homem é mortal, exceto o Sarney, quem sabe o Fidel Castro. Esses são imortais porque não morrem nunca. Eles estão sempre presentes em nossas existências, mas nós temos essa consciência que somos seres mortais, diferentemente do nosso gato, do nosso cachorro, que hoje, ao deitar no tapete da sala, no seu quartinho, ele dormirá tranquilo, porque não tem consciência da sua finitude. E nós, homens humanos, ao colocar a nossa cabeça no travesseiro, estaremos conscientemente dizendo que estaremos um dia ou uma noite mais próximo da nossa morte, da nossa finitude. Eu particularmente tenho muito medo daquela frase que as pessoas dizem assim e escrevem: viva como se fosse o último dia da sua existência. Mas chegará um dia que a gente vai acertar, né? Viver como se fosse o último dia da sua própria existência. Gosto muito de algumas frases, por exemplo, do economista Keynes, que os economistas gostam muito de trabalhar com questões de a médio e a longo prazo. E ele tem uma frase que diz assim: a longo prazo estaremos todos mortos. Quem foi o Djalma, o Pedro, o João, daqui a 20, 30 anos será alguma coisa na história, no passado, quem sabe, ou no esquecimento. Mário Quintana, uma frase muito citada também: um dia pronto, me acabo, pois seja o que tem de ser, morrer, o que me importa? O diabo é deixar de viver. Quer dizer, morrer não é tão importante. Talvez o nosso maior medo é deixar de viver. Ou também, como mais trágico, o nosso poeta Fernando Pessoa, que diz: o homem é um cadáver adiado. O que é vivo hoje, amanhã não será mais. Ou como diz o cineasta Woody Allen: não é que eu tenho medo da morte, mas quando ela vier, eu quero estar bem longe. Ou, como diz essa ideia, filosofar é aprender a morrer. A filosofia nos ajuda a viver melhor, a ser felizes, mas ao mesmo tempo nos ajuda a viver sem medo da morte. Como diz os epicuristas, que a morte não se encontrará com a vida. Enquanto que eu tenho vida, a morte não existe. Enquanto a morte existir, a vida não mais será plena. Dentro desse aspecto, a filosofia, ela se questiona, ela faz pergunta. A preocupação da filosofia é angustiar, a preocupação da filosofia é desconstruir, a preocupação da filosofia não é dar
respostas prontas. Quem dá respostas prontas? Nós temos uma grande literatura hoje, que é a literatura da autoajuda. São escritores, são pensadores, que são encarregados de formular questões prontas, fórmulas prontas, como se todo ser humano fosse um gabarito, como se cada um de nós respondesse igualmente ao estímulo do outro. O que eu penso, o que eu sinto é igual, as minhas angústias são iguais às demais. Muito pelo contrário, cada um de nós é um ser em particular, cada um de nós é um ser individual. Então, a missão da filosofia é questionar. Não há um modelo pronto. A filosofia, quem sabe, motiva de dentro para fora, uma motivação endógena, onde que cada um busca a sua motivação própria. Eu não consigo motivar vocês. A motivação não existe de forma exógena. Tem gente que faz cursos, hoje está na moda, workshops, para motivação, para ser feliz, para liderar, para viver melhor, para comer melhor, para ter satisfação, para ser um vitorioso, para ser um campeão. Aliás, todo mundo é campeão hoje na autoajuda, na motivação. Não existe seres perdedores, né? No entanto, você faz um curso altíssimo e quando você sai totalmente motivado, agora encontrei o sentido da vida. No entanto, na primeira, as pessoas saem beijando postes. Agora encontrei o caminho. Mas na primeira adversidade, a maionese desanda. Basta você entrar numa fila do caixa do supermercado e perceber que a fila ao lado anda dentro da sua normalidade e a sua fila está parada. Se você trocar de fila, você percebe que a fila anterior começa a andar e a fila que você entrou atrás, ela parou. E aí a autoajuda que você fez, o workshop, o coach, não sei o que agora estão na moda isso, né? Sucesso, o coach, um preço milenar, as pessoas estão pagando para ser coach, para ser líderes, né? Desandou, porque a fila não andou. Ou se você está andando no seu carro, na avenida, e alguém, por um descuido, lhe fecha. Ou se alguém esbarra em você na rua, você já sai da sua normalidade. Então a filosofia, ela não dá respostas, questiona a sua própria existência. Para isso, no mundo pós-moderno, nós estamos vivendo o mundo das soluções mágicas, em que as pessoas acham que encontraram o caminho e estão a um preço altíssimo cobrando para que essas ideias sejam colocadas em prática. Então, o mundo da sensibilidade terapêutica, meditações, ginásticas orientais, bioenergias, massagens, yoga, pilates, florais de Bach, de Mozart, de Beethoven, do Teixeirinha, do Gil de Freitas, do Roberto Carlos, energia das pirâmides, cristais, tem gente abraçando árvores, né? Tem gente dizendo, você é filho do universo, irmãos das estrelas e aves, você merece estar aqui. E mesmo se você não consegue perceber, a Terra e o universo vão cumprindo o seu destino. Então é isso que nós estamos buscando hoje. Umas soluções mágicas, como diria o Lipovetsky, que é um autor pós-moderno. Uma sociedade hoje é uma sociedade das questões fáceis. Nós abdicamos do esforço, abdicamos das coisas difíceis e optamos por caminhos mais fáceis para encontrar uma pseudo-felicidade. E obras, temos muitas. 7 maneiras de ser feliz. O poder da mente, o poder da persuasão, o poder da sedução, como conquistar a mulher do próximo, quando o próximo não está próximo, como enriquecer, como ser feliz, como ser um homem eficaz, as 10 maneiras de casar e ser feliz. Aí a outra pessoa pegou a ideia e
escreveu uma outra obra de autoajuda, Como Ser Feliz no Casamento, e outro escreveu Como Ser Feliz Fora do Casamento, vendeu 25 milhões de edições a mais, quer dizer, tem mais gente querendo sair do casamento do que propriamente casar. Os homens são de Vênus, aliás, os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, quer dizer, os homens fazem sexo, a mulher faz amor, e assim por diante, dezenas de autoajuda. A filosofia não se preocupa com isso, a filosofia se preocupa com a argumentação. Professor Leandro Carnal, um dos maiores pensadores geniais do Brasil, ele diz: hoje você não precisa comprar 1, 2, 10 livros de autoajuda. Aliás, de cada 5 livros que são vendidos no mundo hoje, é de autoajuda, né? Ele diz assim: a síntese é assim, é preciso pensar positivo, você vai conseguir, você vai chegar lá. Pronto. Segundo, é preciso se amar, senão ninguém vai nos amar. Primeiro eu, depois o nós. Aliás, aquela frase da música do grupo decadente dos anos 80, Ultraje a Rigor, já dizia que eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim. Quer dizer que o eu é mais importante. Então, se eu não me amar, quem vai me amar? Antigamente a gente se amava em conjunto, a gente se amava na comunidade, o nós era mais importante que o eu. Hoje é preciso se amar, senão ninguém vai nos amar. E terceiro, diz o professor Leandro Carnal, o que você pensar acontece. Que bom que fosse assim, que se daí aquela vizinha bonita, ela não estaria lá dando sopa, ou aquele dinheiro que eu gostaria de ter na minha poupança não estaria nos cofres de alguns políticos ou de outras pessoas influentes economicamente. Então, nem tudo o que a gente pensa acontece, nem tudo que eu me amo, alguém vai nos deixar de amar, e nem tudo que eu pensar positivo acontece. Esse é o primeiro argumento, então, a filosofia pode nos ajudar. O segundo argumento, o segundo tópico que nós falamos já na aula passada, o que é ética, o que é moral? Qual é o caminho a seguir? Na verdade, a ética são princípios, são valores que nós construímos e que regem a todos nós. A ética, esses costumes, esses valores mudam com o passar do tempo, mudam geograficamente com a história. Na verdade, a palavra ética vem de ethos, do grego, que significa morada do humano, morada da cidade, propriamente dita, né? É o lugar onde todos habitam. Então, ética vem de habitat, ética vem de hábito, são costumes que nós criamos, valores que nós criamos, são princípios universais criados pela comunidade para reger uma sociedade. Toda ética leva a uma boa convivência, toda ética leva a uma felicidade, uma realização plena. Muda com o tempo, a poligamia para nós é ilegal, né, no sentido que é proibido, mas também moralmente não é aceito. Da mesma forma que fumar em espaços públicos um tempo atrás era permitido, hoje não mais. O cinto de segurança, que o professor Mário Sérgio Cortella dizia que as pessoas enganavam o trânsito ou o guarda do trânsito usando uma camiseta do Vasco da Gama ou da Ponte Preta para dizer que tinha cinto de segurança. Hoje as pessoas têm a plena consciência que não apenas pelo hábito, pelo costumes, mas também pela necessidade do que o cinto de segurança salva vidas. Então a ética é sempre um olhar vigilante sobre a nossa conduta moral. A moral são princípios, são questões de tomada de decisões que são próprias nossas. O Kant já dizia que a ética são direitos em que a pessoa deve ser tratada como fim e nunca como meio, nunca como instrumento. O nosso fim último,
a nossa ética última, a nossa ética universal, sem nenhuma obrigação divina ou sem nenhuma obrigação legal. O princípio último do ser humano, da ética, é tratar o outro como fim, nunca como meio, nunca como instrumento. A moral é o olhar do eu, olhar interno de mim sobre mim mesmo. É eu frente a frente comigo mesmo. Ela se restringe então às ações mais particulares, individuais. São preceitos que na verdade orientam a nossa conduta. Na verdade, é sempre uma dúvida numa prova se eu colo ou não colo, se eu encontro uma carteira, se eu devolvo ou não devolvo algo. Isso tudo diz respeito à questão da moral. Moral sempre é um olhar interno de mim sobre mim mesmo. Professor Clóvis de Barros Filho, um dos grandes pensadores hoje, geniais do nosso pensamento, professor de ética da USP, ele tem a seguinte frase, que uma sociedade que é vigiada por câmeras, por radares, por caetanos, é uma sociedade que moralmente se vê diminuída, porque é uma sociedade que vai fazer, na verdade, o bem, atitudes aceitáveis na medida que está sendo vigiado, e com medo da punição, na verdade, ele age eticamente, age moralmente. E aqui, para que não dizer aquele exemplo contado por Platão do anel de Giges. Giges, que é um pastor, que é servo do rei da Dória, e que ele, após um terremoto, invade uma caverna e vê um cadáver, e esse cadáver tem um anel, e esse anel, quando ele coloca, depois ele participa de uma reunião, e quando ele coloca a pérola do anel para a palma da mão, ele se torna invisível, e quando ele retorna a pedra do anel, ele se torna novamente visível, e com isso ele pensa: eu tenho um poder de me tornar invisível. E aí o que ele faz? Ele rouba o rei, assassina o rei e usurpa os bens e a rainha do rei, porque com a invisibilidade do seu anel ele se tornou, fez algo que eticamente ou moralmente não estava sendo aceito. Então, viver moralmente é como se fosse viver e fazer como de forma que você fosse e se tornasse invisível. Isso é viver moralmente. Devolvo ou não devolvo a carteira, né? Ética é sempre cuidar então do outro, aquela visão kantiana, é ver o outro não como instrumento, mas como fim. É não instrumentalizar o outro, não negar o outro pelo seu credo religioso, pela sua opção sexual, pela sua cor da melanina. É ver no outro, tratar o outro e respeitar o outro na sua alteridade, no seu outro, do jeito de como ele é vê-lo como pessoa e não ver como coisa, como instrumento. Muitas vezes até na rua nós negamos um olhar para as pessoas que passam, os transeuntes, no elevador, o menor abandonado, aquele que está, na verdade, o indigente, o drogado. Muitas vezes nós evitamos de olhar, porque o olhar do outro nos interpela e nos fere. Muitas vezes nós tratamos as pessoas como seres invisíveis. Um exemplo tratado até na mídia, um professor da USP de Psicologia Social fez essa experiência no seu trabalho, se eu não me engano, de mestrado. Ele se vestiu de gari e foi trabalhar na frente do seu centro, né, de estudo, de trabalho, e por incrível que pareça, nem mesmo os seus alunos
nem mesmo os seus colegas professores o reconheceram como professor, pelo simples fato de vestir um uniforme. Então, o uniforme muitas vezes torna as pessoas invisíveis. Tem uma passagem bíblica de Caim e Abel que Deus pergunta a Caim: onde está o teu irmão? E Caim responde: eu porventura serei o guarda, o guardião, o protetor do meu irmão? Talvez essa seja uma pergunta de fundo ético. Eu não tenho nada a ver com o outro, o problema é do outro. Se eu estou pronto a morrer pelo outro, essa sim é uma afirmação moral. Ajudar e sacrificar-se pelo outro é sim um assunto de moralidade. Ética é reparar as coisas, ética é prestar atenção nas pequenas coisas, é não viver a vida no automático. Ética, porque muitas vezes nós passamos a vida de uma forma distraída. O José Saramago, no livro O Ensaio sobre a Cegueira, tem essa frase logo no início: se podes olhar, vê; se podes ver, repara. Se podes olhar, vê; se podes ver, repara. Muitas vezes nós passamos e não olhamos. Se olhamos, não vemos. E se vemos, não reparamos. O que é reparar? Reparar é olhar com cuidado. Olhar com cuidado é prestar atenção. Lembro sempre do exemplo da minha mãe quando eu chegava em casa. De férias, sempre ela me recebia com muito amor, com muita saudade, com a casa muito bem organizada, e ela dizia: entra, mas só não repara que a casa não está muito organizada. Mas era o contrário, era para mim perceber que a casa estava bem arrumada, bem organizada, para receber o filho que estava distante. Então, muitas vezes são pequenas coisas das nossas vidas que é de fundo ético que nós não valorizamos muito. O pôr do sol, o olhar de uma criança, o sorriso de uma criança, uma conversa de uma pessoa mais de idade. Colocamos sim a vida no automático. Não valorizamos as coisas simples. Tem uma frase do Eduardo Galeano, que acabou de nos deixar. Ele diz assim: triste é morrer e não ver jamais o crepúsculo. Triste é morrer e não ver jamais o entardecer, porque, dizia ele, todo entardecer é diferente um do outro. E só as pessoas que têm uma alma, uma ética, têm capacidade de admirar o crepúsculo, têm capacidade de parar e ler uma poesia, uma literatura, se admirar com as pequenas coisas. O mesmo Eduardo Galeano diz que tudo que não tem preço não tem valor. O sorriso de uma criança não tem preço, não tem valor. A nossa amizade, que nós temos mais de 15, 20 anos, não tem preço, não tem valor. A pessoa que eu convivi, que eu casei há 30 anos, essa convivência não tem preço, mas também ela não tem valor. Agora, o carro que custa 60 mil reais, a casa que custa 200 mil reais, tem preço, portanto, tem valor. Como diz o Oscar Wilde, escritor e dramaturgo irlandês: hoje em dia, conhecemos o preço de tudo e o valor de nada. A ética é tudo isso. Ética é argumentação. Alguns de vocês poderiam fazer algum comentário sobre isso que eu falei até agora. Falei 2 pontos. Falei sobre a filosofia e as suas reflexões, e falei sobre a ética e os valores. Alguém gostaria de uma opinião, uma ideia, uma pergunta? Vocês podem ficar também à vontade. Se vocês, na medida que a gente vai falando, se sentirem interpelados, pode contribuir para a nossa aula aqui, que está sendo gravada, e depois a gente vai disponibilizar também nos meios, nas redes sociais, para ajudar também as pessoas a refletirem também.
E é importante a contribuição também do aluno, uma argumentação, uma pergunta, para que isso também possa ficar gravado. Nesse momento ainda não? Robson, Zoic, Flavinha. Eu queria entender uma coisa. Querida, pode colocar bem alto para ficar gravado. A ética como argumentação, gostaria de entender. A ética como? Argumentação, acho que o senhor falou. Eu não sei se eu falei dessa maneira. A ética, ela não seria uma simples argumentação. Elas são princípios, valores, ações que nós criamos. Por isso que a ética, ela não é uma teoria. Não é uma teorização. Muitos alunos até condenam assim, professor, a filosofia é muito teórica. Mas essa parte da filosofia, que é a ética, a moral e os valores, é essencialmente prático, essencialmente cotidiana. Então, nesse aspecto, é falar sobre a nossa própria existência. A ética é falar sobre a nossa própria conduta humana, como nós nos organizamos, como nós avançamos para nos tornarmos aceitos na sociedade, para que aquilo que eu faça, por isso que a moral é importante, porque toda a minha ação sempre tem uma reação do outro, de aceitação ou de negação. Então a ética são todos os princípios, ações que a gente faz e que de uma certa forma será aceita pelo outro, não é verdade? A moral sempre o meu ato pessoal é sempre um julgar do outro. Eu sempre me pergunto, será que eu posso fazer isso? Eu devo ou eu quero fazer isso? Nem tudo que eu posso eu devo e quero. Nem tudo que eu quero eu devo e posso. Nem tudo que eu posso eu quero ou devo fazer. Então sempre um julgamento que existe a partir do outro. Então ética não é argumentação. Ética é vivência. Ética é tratar sobre as nossas condutas humanas. Perfeito? Ponto número 1, então, filosofia e suas nuances. Ponto número 2, ética e moral. Ponto número 3, não tem outra argumentação. Nós vamos falar para a ética na pós-modernidade, mais nos nossos dias. Primeiramente, eu digo que nós estamos vivendo uma perda das referências. Isso significa afirmar o que era a referência que norteava o homem até então, a sociedade. Hoje não mais, é aquilo que o filósofo francês, o Lyotard, ele fala na crise das metas narrativas. Se eu perguntar assim, o que norteava a sociedade grega? Era a sua ética, os seus valores, a sua, na verdade, o cosmos grego, a sua organização, dava sentido ao homem grego. Se eu perguntasse, mas na Idade Média, qual era a referência do homem medieval? Simples, Deus, os valores, as tábuas da lei, orientavam o homem tinha um destino. Se eu perguntar, e a modernidade, professor? Qual é a referência da modernidade? Nós temos várias. Nós temos a razão, nós temos a técnica, nós temos o progresso, o racionalismo, o empirismo. Quer dizer, toda uma visão que você siga esses valores da modernidade e você será feliz. Mas e hoje? Será que nós temos o cosmos gregos ainda? Acho que a ciência moderna, nós temos o caos, no aspecto da desorganização, não pelo lado positivo ou negativo, mas nós temos uma desordem, não temos mais o cosmos grego. Nós também não temos mais o Deus único medieval, que era a referência. E em um certo sentido nós temos ainda a razão, por um lado sim, por um lado não. Nós temos a técnica, o progresso, a ciência, que nos garantiu a plena felicidade, num certo sentido sim, mas no outro sentido ainda não. Então hoje talvez o que nós estejamos passando nesse momento de pós-modernidade é talvez essa crise das ideologias.
Até pouco tempo atrás, o cara ser marxista, defender o marxismo, era uma prerrogativa fantástica. Nós queremos implantar o socialismo, né? Nós temos o sonho, nós temos a utopia. Não que hoje a gente tenha que pegar os livros de Marx e rasgar, muito pelo contrário, nós temos que entender, mas tentar colocar aquela ideologia do socialismo em prática seria uma ideia um pouco distante da realidade, dentro desse princípio. Teríamos que reconstruir as nossas utopias, as nossas ideologias marxistas, socialistas. Então nós temos uma morte das ideologias, né, nesse sentido, uma crise. Para onde estamos caminhando? O filósofo Luc Ferry diz que nós estamos caminhando para um novo humanismo. Não o humanismo renascentista, não o humanismo do indivíduo lá, mas o humanismo de uma revolução, que ele chama do amor, de enxergar não apenas uma transcendência, como era na Idade Média, Deus, e não enxergar também unicamente uma imanência, como era na modernidade. Ele está pregando uma transcendência do homem-Deus, quer dizer, você enxergar no homem uma transcendência na imanência. Então, o homem-Deus significa enxergar no homem uma divindade, enxergar na natureza, numa revolução do amor, né? Essa é a grande questão que o Luc Ferry, que é um grande pensador francês, coloca. Seria uma nova proposta, mas, num certo sentido, estamos perdidos nas nossas referências, estamos vivendo em crise das metanarrativas, como diria o Lyotard. Segundo argumento, tivemos também uma crise nas relações de autoridade. O que era, por exemplo, pergunta assim, na cidade pequena, no interior, um tempo atrás, quem era a pessoa que tinha mais autoridade na cidade? Primeiramente, começava pelo pai de família. O pai tinha uma figura simbólica, uma figura de autoridade. Segunda autoridade na cidade pequena era o padre ou o pastor, o delegado de polícia, quem mais? O médico, o prefeito, tinha um status, o professor. Inclusive na minha cidade a professora era tão respeitada como autoridade, e também até economicamente, que se criou uma profissão, marido de professora. É sério. O que faz o João fulano lá? Ele não faz nada, não trabalha, ele é marido de professora. De tão importante que era o status de ser professora, e economicamente dava para se manter. Bom, e hoje? O que me pergunto? Onde é que está o pai, a figura do pai hoje na família? Não que a figura do pai tenha que ser essa figura do homem, mas a figura pode ser da mulher, também a figura da autoridade da mulher, do homem. Onde está a autoridade do professor frente aos alunos? Quando a gente fala autoridade, há uma relação não de autoritarismo, claro. Onde está a autoridade do delegado, né, do prefeito? Não temos mais. As autoridades hoje não são mais verticais. As relações de autoridades hoje são relações horizontais. Há pouco tempo uma sobrinha minha falou assim: tio, eu virei, como é que eles chamam aquela pessoa que não come mais carne? Vegetariano, né? Ou vegano, é isso, vegano, essa palavra eu não vi. Mas por que de uma hora para outra eu gostava tanto de churrasco aqui no sul, os gaúchos, né? Comia bastante carne? Não, porque ela tem, agora adolescente, né? Uma colega minha no Facebook falou que o arroto da vaca, o pum da vaca aquece o sistema global. Bom, quer dizer, olha, veja bem, nem o pai, nem o professor, nem o delegado, nem o pastor, não mais. Agora, uma colega do Facebook que informou ela considerou muito importante essa informação, que num certo sentido ela segue. Então, essa perda de valores hoje, mais essa questão, passamos ao longo
ao longe a ideia de uma autoridade hoje, de uma hierarquia. Professor, isso é bom ou isso é ruim? Não vamos julgar, fazer um juízo de valor. Isso tem pontos positivos. Nós queremos coisas do passado que foram importantes que sejam retomadas hoje. Mas temos coisas do passado que não foram tão boas que nós não queremos repetir hoje. Então, nós temos que achar novamente o meio termo, sem fazer um juízo de valor. Terceira ideia, eu gosto muito de uma palavra do psicanalista brasileiro, George Forbes, que ele diz assim numa palestra que ele dava, que estamos desbussolados. Desbussolados, que na verdade nós perdemos o rumo. Estamos mais ou menos perdidos hoje na nossa sociedade. Não temos mais uma referência de onde saímos e para onde vamos. Há um sentimento que a gente está perdido, né? Desbussolados, não temos mais o norte, estamos desnorteados. E em cima dessa ideia, eu achei muito interessante numa viagem que eu fiz há pouco tempo, na autoestrada, que uma frase de para-choque de caminhão, que dizia assim, aliás, toda a frase de para-choque de caminhão tem um fundo filosófico que dá para a gente refletir. Dizia assim: não me siga, também ando perdido. E eu achei interessante aquela frase, porque não é o motorista do caminhão que está perdido, mas é o Djalma que está atrás do caminhão e mais toda a fila. Está mais ou menos perdido. Para onde estamos caminhando? Qual é o nosso projeto de sociedade? Não temos mais passado, não temos mais futuro, nós temos, quem é que fala isso, Robson? Filósofo, momento presente perpétuo. Presente perpétuo. Jameson. O Jameson trabalha, né? O momento perpétuo é o presente. Não temos mais um passado, não temos mais um futuro, e nós temos que viver, né, um momento presente, o carpe diem, né? Quer dizer, sorver do suco, espremer o suco da vida o máximo possível, né? Do prazer, da viagem, do consumo, agora, porque nós não temos mais passado e não temos mais futuro, então nós temos um momento eterno do presente, viver o presente perpétuo aqui e agora. Achei interessante a frase do para-choque de caminhão. Não me siga, Flavinha, também ando perdido. Qual é a nossa referência? Qual é o nosso projeto de sociedade? Você saberia me dizer? Para onde estamos caminhando? Para o cosmos? Para Deus? Para a razão? Para a ciência? Para a tecnologia? Qual é a nossa referência? Me parece que talvez seja, a pós-modernidade seja exatamente isso. Não saber o certo ainda qual é o caminho a seguir. Há uma nítida impressão que estamos correndo sobre um lago congelado, uma fina espessura de gelo, e temos uma grande preocupação em não parar de correr. Se pararmos de correr, corremos o risco iminente de que a fina espessura de gelo quebre e a gente possa se afundar. Por isso, a nossa vida no dia a dia, da correria, porque temos medo de olharmos talvez para a pessoa mais importante no aspecto não narcísico, mas que é a própria pessoa, a autorreflexão. Quarta ideia, nós temos hoje os valores da supremacia da técnica, a supremacia da tecnologia, que por um lado é muito bom isso. Por quê? Porque nós temos avanços na medicina. A média de idade, por exemplo, nos anos 60 era 55 anos de idade. Eu estaria quase prestes a morrer, estaria terminando a minha vida em 1960, quer dizer, 40 anos atrás. Hoje a expectativa de vida, com o avanço da medicina, podemos chegar aos 75 anos de idade, em média, 80, 82, quer dizer, a medicina está avançando, a expectativa de vida também cresceu. Então isso é um ponto positivo, com o avanço da técnica. Se não, 55, 1930, 32 anos, cedo, a gente morria cedo.
Então é um ponto positivo. Transporte, aviação, rapidez. Uma notícia da Segunda Guerra Mundial para chegar da Europa ao Brasil, 2 meses. Uma máquina a vapor, né, vindo através do jornal. Terminou a guerra, 2 meses depois a gente ficava sabendo. Hoje, tempo real, internet. Aliás, o tempo real é ultrapassado pelo tempo virtual. Um exemplo muito que aconteceu 2 anos atrás, aquela bomba que foi explodiram lá, agora o menino acho que foi condenado em Boston, né, nos Estados Unidos. 2 quadras dali, as pessoas não sabiam do atentado, mas o mundo estava sabendo que uma bomba tinha explodido. Quer dizer, o tempo real é mais ele é mais efêmero do que propriamente o tempo virtual. Isso, por um lado, é positivo. Talvez a internet seja uma das grandes revoluções e conquistas da humanidade. Jamais nós acumulamos tanta informação como nos dias atuais. Mas o cuidado que nós devemos ter é exatamente esse. Muitas vezes nós temos muita informação, mas nós temos dificuldade de fazer uma triagem para transformar essa informação em conhecimento. Muitas vezes corremos o risco de ter pessoas muito bem informadas, mas corremos o risco também de ter pessoas só informadas que conhecem. O conhecimento exige uma reflexão, o conhecimento exige uma profundidade, o conhecimento exige uma correlação e análise. É o grande perigo. Então, avanço na informação, avanço na internet, isso são valores, né, que nós conquistamos. Quinto argumento da pós-modernidade: consumismo. Nunca se consumiu tanto como nos dias atuais. Tem uma frase aqui do Yosten Day que diz assim: as pessoas usam dinheiro que não têm para comprar as coisas de que não necessitam, para impressionar as pessoas que não conhecem. E eu emendei: e mostrar algo que não são. Vou repetir a frase porque na verdade ela tem um fundo de verdade. As pessoas usam o dinheiro